Muita gente não sabe e me pergunta qual a diferença entre a aposentadoria por invalidez e a aposentadoria PCD, já que as duas têm pelo menos uma coisa em comum. As duas aposentadorias ocorrem em menor tempo por conta da condição de saúde do contribuinte ou do segurado. Qual a diferença entre as duas? Olá pessoal, meu nome é Lucélio Lacerda, eu sou neurodivergente, advogado de neurodivergentes e meus contatos profissionais estão na descrição. A pergunta de hoje é sobre a diferença entre a aposentadoria por invalidez e a aposentadoria PCD, ou seja, a aposentadoria da pessoa com deficiência. Essas duas modalidades de aposentadoria, elas são distintas das demais porque elas têm uma coisa em comum. Essas duas aposentadorias acontecem em razão do estado de saúde da pessoa que é contribuinte previdenciário, logo, então, segurado previdenciário. Ou seja, você aposenta por invalidez porque a junta médica aí do seu trabalho, ao te avaliar, chega à conclusão que você está doente, ou que você tem uma deficiência ou um conjunto de deficiências e comorbidades que te tornam inapto ou inapta para a continuidade da execução do trabalho, para a continuidade não só deste, mas de qualquer outro vínculo laboral. E aí, quando a pessoa não está apta para este nem para outros vínculos laborais, quando ela não está apta, quando ela está permanentemente inapta, porque a conclusão da aposentadoria por invalidez é essa, logicamente, ela está inválida para o trabalho. Ela não tem valia serventia para o trabalho, ela não é capaz de executar trabalhos. Então, aposenta-se por invalidez. A aposentadoria PCD, ela é regida pela Lei Complementar 142, que inicialmente foi criada especialmente para os trabalhadores da CLT, do Regime Geral de Previdência, mas que hoje se aplica a todos os brasileiros, porque se aplica também a todos os servidores públicos, porque não existe uma lei específica para a aposentadoria por tempo de contribuição do servidor com deficiência. Então, o STF decidiu, no mandado de injunção, que se aplicaria a LC 142 a todos os servidores. E a aposentadoria PCD, ela acontece com menos tempo de contribuição e independentemente da idade. Tem duas modalidades de aposentadoria na LC 142, a por idade e a por tempo de contribuição. A por idade desimporta qual é o grau de gravidade da deficiência. Basta que a pessoa tenha 15 anos de contribuição e uma idade mínima. Se homem, tem que ter 60 anos e 15 anos de contribuição, e dependente do grau da deficiência, seja leve, moderado ou grave, se for autismo, seja nível de suporte 1, 2 ou 3, não importa. Se ela tiver 15 anos de contribuição e 60 anos de idade, homem aposenta por idade no molde da LC 142. Se for mulher, tiver 55 anos e 15 anos de contribuição, também se aposenta por idade. A outra modalidade de aposentadoria na LC 142, da pessoa com deficiência, é por tempo de contribuição. Homens de nível de suporte 1, se forem autistas, né? Porque aqui a gente sempre fala do autista, ele aposenta com 33 anos de contribuição, independentemente da idade que ele tem. Então, vamos fazer uma conta aqui. Se o trabalhador, que é autista, nível de suporte 1, se ele começou a trabalhar com 20 anos, o primeiro vínculo foi com 20, mas pode ser que tenha sido antes. Tem gente que começa a trabalhar como aprendiz muito antes. Tem gente que começa a trabalhar aos 16, aos 18. Mas vamos, no exemplo aqui, usar 20. 20 anos ele começou. Tem que trabalhar 33 anos? Então, ele com 53 ele pode se aposentar, se quiser, né? Porque com 53 ele vai ter completado os 33 anos de contribuição, porque ele começou com 20. Se ele começar antes, estou falando aqui de 53, porque ele começou com 20, mas se ele começar com 17, ele aposenta com 50. Se ele começar com 15, ele aposenta com 48, entendeu? E depende da idade. O que importa é o tempo de contribuição. Claro, todo o período de contribuição tem que ser contribuindo e trabalhando, tendo a deficiência. Eu digo para o autista que pega o tempo inteiro de contribuição porque o autismo é genético.
A pessoa é autista desde o dia que nasce. Então, desde que ele assumiu o primeiro vínculo de trabalho, fez a primeira contribuição, já está contando LC 142. Entendeu aí? Vamos para a diferença entre a aposentadoria por invalidez e a aposentadoria PCD. Ambas decorrem do estado de saúde. Por que aposenta mais cedo a pessoa que tem deficiência? Porque os anos de trabalho, eles pesam mais sobre os ombros da pessoa que tem deficiência. Passar pela história laboral é muito mais custoso para a pessoa que tem deficiência. Então, a lei arranjou um jeito de fazer uma compensação, dando a essas pessoas o direito de se aposentar mais cedo. Aposentadoria PCD, com menor tempo de contribuição, né? E sem regra de limite de idade. A aposentadoria por invalidez não depende de um tempo mínimo de contribuição. A pessoa pode ter poucos anos de contribuição, ser reputada inválida e ficar aí a vida inteira, como dizem, né, encostada no INSS, ou no órgão previdenciário, porque foi julgada inapta para o trabalho. Qual que é a diferença na prática, no vamos ver mesmo? Aposentou, e aí, qual que é a diferença? Como é que vive o que aposentou PCD e o que aposentou por invalidez? Gente, para começar a conversa, se aposentar por invalidez, você vai receber metade ou menos da metade do que você recebia de salário ou de vencimento nos proventos de aposentadoria. Então é assim, se você ganhava 5 mil de salário, aposentou por invalidez, vai receber 2.500 ou menos de aposentadoria para frente. Primeira consequência. Ou seja, super desvantajoso. Segunda diferença, a aposentadoria por invalidez, ela decorre da inaptidão para o trabalho, da incapacidade laboral permanente, da invalidez para o trabalho, para a continuidade da vida e da história profissional. A aposentadoria PCD não decorre de incapacidade. A pessoa contribuiu o tempo todo que tinha que contribuir, ela pode, eventualmente, a pessoa que tem deficiência, precisar de uma adaptação laboral, de um ajuste. Tanto é que, quando a pessoa é PCD, os médicos das juntas médicas têm que tomar muito cuidado antes de declarar a invalidez da pessoa ou a inaptidão dela para o trabalho. Por quê? Porque, às vezes, você está chegando a uma conclusão errada. Às vezes, um autista que está trabalhando sem a adaptação, sem levar em consideração as particularidades da condição de saúde dele, para poder adaptar, aí a pessoa fala assim, esse cara não está em condição de trabalhar, mas às vezes é só uma adaptação que precisava ser feita e não foi feita. E porque não foi feita, ele acabou sendo confundido como uma pessoa inapta para o trabalho. Ela não está inapta, ela só precisava de um ajuste, entende? Então essa é uma diferença conceitual. Uma está inválida e a outra, no máximo, pode precisar de uma adaptação. Outra diferença. A pessoa que se aposenta PCD, além de se aposentar com uma integralidade, com um valor bem maior, né, porque ali é como se fosse uma aposentadoria voluntária, só que em menor tempo e sem limite de idade. Essa pessoa, se quiser, por exemplo, se ela for servidora pública, ela completou o tempo para aposentar PCD, ela pode dizer, não, quer saber, não vou aposentar não, vou continuar trabalhando. Aí ela vai receber o abono permanência. Vou me aposentar sim, aposentou PCD. Mas agora que eu aposentei, me deu a vontade de ser juiz, de ser delegado de polícia, de prestar um concurso para auditor fiscal que ganha bem. Agora que eu tenho tempo, estou aposentado, eu vou meter a cara nos livros, vou estudar e vou passar num concursão e vou ser servidor público. Vou botar o meu burro na sombra. Ela pode, porque ela não é inválida, ela não aposentou por invalidez. Ela aposentou voluntariamente, que equivale à aposentadoria voluntária. Completou o tempo de serviço e quis se aposentar. Como ela não foi declarada inválida, ela pode arranjar outro emprego, ela pode continuar trabalhando. Entendeu? Aí, meu amigo e minha amiga, o que se aposentou por invalidez, não. O que aposentou por invalidez é inválido aí. Se você é inválido, como é que você vai arranjar outro emprego? Você vai trabalhar, prestar concurso e tal. Você é inválido. Pelo menos essa foi a declaração que foi feita quando te aposentaram. Então, eu estou dizendo isso, sabe por quê? Porque tem muitas pessoas com TEA que estavam aí trabalhando muitos anos e demoraram a ter o diagnóstico, e muitas das quais teve o diagnóstico de TEA só depois que já estava aposentado por invalidez. Ou seja, essa pessoa com TEA que foi aposentada por invalidez, a história clássica que se repete a miúde dessas pessoas
que foram vítimas deste equívoco das juntas médicas é assim. A pessoa tinha transtorno do espectro do autismo. O transtorno do espectro do autismo exige intervenções, suporte, terapia, ajustes e adaptações razoáveis. Para tudo na vida. Precisa ter ajuste para tudo na vida. Só que a pessoa não tinha esses ajustes, essas terapias, essas intervenções, as adaptações, nada. Por quê? Porque ela não sabia que tinha deficiência, que era autista. Então, como ela não sabia, ela não tinha como intervir naquilo que não existe. Você não pode combater o que não existe. O que você não sabe é como se não existisse, né? O autismo. Então, o que aconteceu com essa pessoa? E com várias outras, porque isso é clássico. Ela está trabalhando, ela tem autismo, ela tem dificuldade de relacionamento no trabalho, ela tem dificuldade com excesso de exposição sensorial, luz, som, excesso de interação. Às vezes a pessoa trabalha num lugar que é muito cheio de gente, atendimento ao público, área de conflito e tal, e isso vai desgastando a pessoa. Aí começam a aparecer certos diagnósticos que ainda não são do autismo. O autismo está lá, mas como ele não foi diagnosticado, aparecem outras coisas. Aparece depressão, depressão profunda, transtorno de ansiedade generalizada, TAG, burnout, uma série de doenças ocupacionais. Mas o autismo é a questão de fundo. É o autismo sem tratamento, sem intervenção, sem suporte, sem ajuste, sem adaptação, é que se transforma em depressão, em TAG e burnout. Aí a pessoa faz o quê? Meu Deus, eu não aguento mais. É depressão, é TAG, é burnout. Eu quero sumir desse mundo. Aí eu acho que eu vou me afastar. Vai no médico, pega um atestadão, o primeiro é de 15 dias. Ficou 15 dias, tomou gosto, começa a ficar com medo de voltar para o trabalho, e voltar a sofrer. Mete mais 30, depois mais 60, depois mais 120. E vai indo, metendo o atestado. Toda vez que ela mete um atestado, vai ter ali um médico do trabalho, uma junta médica que vai ratificar esse atestado. Meteu lá 120 dias, aí você vai lá, através de uma convocação do médico do trabalho, da empresa, ou do empregador, que pode ser um empregador público também, e aí o médico vai te avaliar para ver se vai conceder mesmo aquilo que você pediu, que são 120. Chega uma hora que eles começam, você pediu 120, eu vou te dar só 60. Aí vai descontar do seu salário os outros 60. Porque às vezes eles fazem essa avaliação depois que já passou o prazo, você já está afastado esse tempo todo, né? Então, gente, aí a pessoa começa a ficar apavorada e continua metendo atestado. Chega uma hora que a junta médica vai avaliar aquela pessoa e fala, quer saber? Eu acho que você está inapto para o trabalho, você já não vem trabalhar há 2 anos. Então eu vou te aposentar por invalidez. Aí a pessoa, na hora, ela fica até aliviada, né? Vai, tá bom, né? Eu já não estava querendo voltar mesmo, estava com medo de voltar para esse trabalho mesmo. Aposentou por invalidez, então fazer o quê, né? Pelo menos recebe alguma coisa. Mas esta pessoa, ela tem condições, presta atenção nisso, ela tem 2 opções, tá? No melhor dos cenários, se ela descobriu depois que isso aconteceu, depois que ela foi aposentada por invalidez, se ela descobriu que ela é autista, ela pode, na melhor das hipóteses, ela pode reverter essa aposentadoria, converter a aposentadoria por invalidez por aposentadoria PCD, porque ela descobriu que é autista, o autismo retroage lá até o primeiro vínculo de trabalho dela. Então, todo o tempo que ela trabalhou como pessoa com deficiência. Então, se esse autista, no momento em que ele foi aposentado por invalidez, se ele já tiver o tempo, já tivesse completado o tempo para aposentar PCD, é possível fazer a conversão com repercussões financeiras, com aumento da média de proventos, né? Aí vai receber mais, pode até dobrar o provento de aposentadoria, né? Veja, eu estou falando dessa hipótese para a pessoa que, quando foi aposentada por invalidez, já tinha o tempo para se aposentar PCD. E por que ela não aposentou PCD se ela não tinha o tempo? Porque ela não sabia que era PCD, criatura, ela não tinha o diagnóstico ainda. Por isso que ela foi aposentada por invalidez. Então, você pode contratar um advogado e fazer essa reversão. Já fizemos isso aqui no escritório várias vezes. Segunda possibilidade, que é menos afortunada, mas é uma possibilidade boa também. Se aposentou por invalidez, mas ainda não tinha completado o tempo.
faltava 5 anos para você aposentar, para você ter o tempo para aposentar por PCD, aposentadoria da pessoa com deficiência. Aí você pode pedir, se você era servidor público, você pode pedir o reaproveitamento, chegar com a documentação clínica. Ó, eu era autista, eu não estava incapaz. O que eu precisava era de uma adaptação, trabalhar um pouco menos, uma redução de jornada, remover as barreiras, tirar o excesso de exposição, o excesso de interação, talvez até me readaptar para outra função, que não aquela que eu estava exercendo, para eu continuar os 5 anos aqui trabalhando. Se você era de iniciativa privada, de repente você pode arranjar um outro emprego, né? Você pode desfazer, né, essa invalidez, né, se reabilitar para o trabalho e completar o tempo que você precisava para aposentar PCD e, depois disso, ser feliz com a aposentadoria PCD, ganhando melhor e podendo conduzir outros projetos para a vida, inclusive projetos laborais, concurso público, etc. e tal. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se foi útil, eu peço a você que se inscreva no canal, que clique no sininho, que dê um like e que compartilhe esse vídeo com outras pessoas que, assim como você, possam ter interesse nesse assunto. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.